Fala, Smilinguido aí, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Que você tenha um dia fantástico, tá bom? Ou uma noite, ou uma madrugada fantástica, beleza? Tamo longe, mas tamo junto, hein? Olha aí, toca o forrozinho, toca o forrozinho, toca o forrozinho, beleza? Vamos lá, Smilinguido. Nesse sentido, hoje nós vamos falar de um conteúdo que a prova do Enem vem abordando muito. Radioatividade. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre o histórico da radioatividade. Roentgen foi o cara que descobriu os raios-x. Ele estava estudando raios catódicos, né? No caso, aí ele percebeu uma certa luminosidade, uma sombra atrás do cátodo, e aí ele não sabia o que era, ele chamou de raio-x. Ficou até hoje como raio-x, né? A gente sabe hoje que os raios-x hoje, em sua grande maioria, são, no caso, raios gama, tá bom? Partículas gama que nós vamos ver daqui a pouco. Em 1896, o Becquerel descobre a radioatividade, né? Ele era um minerólogo e percebia que em algumas cavernas um mineral ficava brilhando no escuro. Era urânio, né? Então ele descobriu o urânio e percebeu que o urânio emitia partículas radioativas. Depois tem outros cientistas que também estudaram um pouco sobre a radioatividade, como o casal Curie, ou no caso, Curie, Marie-Pierre Curie, que descobriram novos elementos, né? Aliás, a única mulher que recebeu 2 prêmios Nobel, né? Marie-Pierre Curie, no caso, 1903 e 1911. Descobriram novos elementos como o polônio, como o rádio, tá bom? Em 1903, Rutherford foi quem determinou as partículas radioativas. Apesar de Rutherford ser muito conhecido pelo seu modelo atômico, o sistema solar, mas ele fez um primeiro experimento, que era as partículas radioativas, e é isso que nós vamos nos ater à nossa aula de hoje. Antes da gente continuar, deixa eu só explicar basicamente o que é o raio-x, né? O raio-x é como se fosse a sombra, certo? A sombra da sua mão. Então entenda, aqui nós temos uma foto da esposa, da mão da esposa de, no caso, Roentgen. O que acontece? Você tem uma chapa fotográfica, certo? E você coloca a sua mão ali. Quando você coloca a sua mão, a radioatividade vem. Onde não há nenhum obstáculo, a radioatividade passa e toca o papel. Onde a radioatividade toca o papel, hoje o papel escurece, certo? Beleza? No caso é o negativo da foto. Onde tem osso, o osso é muito denso. E como o osso é muito denso, a radioatividade não consegue passar. Então, se a radioatividade não passa pelo osso, né, os átomos de cálcio meio que absorvem essa radiação e não deixam ele passar, essa radiação passar, então nesse sentido não toca o papel. Onde não toca o papel não escurece. O papel, no caso, vai ficar branco, certo? Ok. Então, o que o Enem cobra em relação à radioatividade? Primeiro, eu gostaria de explicar quando que um átomo é radioativo. Em termos gerais, a gente pode dizer que um átomo é radioativo quando o número atômico dele, no caso, se torna maior do que 83. Então, se você pegar o urânio, por exemplo, que tem número atômico 92, ele já é radioativo. Se você pegar o polônio, que tem número atômico maior do que 83, no caso 84, já é radioativo, certo? Ok? Uma outra situação que você pode ter um átomo radioativo é quando a relação nêutrons sobre prótons se torna maior do que 1,25. Maior ou igual do que 1,25. Então, por que um átomo é radioativo? Um átomo é radioativo devido a uma coisinha chamada cinturão de estabilidade. Esse cinturão de estabilidade é mais ou menos quando a quantidade de nêutrons e prótons é igual. Quando a quantidade de nêutrons e prótons é mais ou menos igual, esse átomo tem um núcleo estável. Mas quando essa relação nêutrons-prótons começa a se alterar, o que começa a acontecer? O núcleo começa a ficar grande e instável para aquele átomo. E quando o núcleo fica grande e instável, o átomo começa a lançar partículas radioativas na tentativa de igualar essa quantidade de nêutrons-prótons ou de diminuir o seu tamanho e assim adquirir estabilidade. Então, um átomo é radioativo quando o núcleo está instável. Nesse sentido, esse núcleo, para poder adquirir estabilidade, começa a emitir partículas radioativas para tentar adquirir estabilidade. Quando que esse núcleo é instável? É percebido através da literatura, da prática também, que os elementos que têm número atômico acima de 83 são radioativos e aqueles que têm relação nêutrons sobre prótons maior ou igual que 1,25 são radioativos. Eu vou fazer um exemplo para você. Vamos pegar o carbono
ele tem dois isótopos, o carbono 12, né, e o carbono 14. Certo? Beleza. O carbono, ele tem uma massa atômica de 12, que a gente conhece na tabela periódica. Porém, ele tem um isótopo, que é isótopo, mesmo número de prótons e massa diferente, que é o 14. Um dos dois é radioativo. Como é que a gente sabe o número de nêutrons? Você vai lembrar lá, ó, A é igual a P mais N, né? A massa é o número de prótons mais nêutrons. Então, nesse sentido, a massa é 12. Quantos prótons você tem? 6. 12 menos 6, 6. Então, esse cara aqui tem 6 nêutrons. Ó. A massa do isótopo do carbono 14 é 14. Então, 14 menos 6, 8. Esse cara aqui tem 8 nêutrons. Vamos fazer a relação? Nêutrons sobre prótons. Então, faça a relação aí, nêutrons sobre prótons do isótopo 12. 6 sobre 6 dá 1. Ele não é radioativo. Ele não emite partículas radioativas. Agora, se você pegar aqui o outro, ó, nêutrons sobre prótons, no caso, 8 sobre 6, 1,33. Dá 4 sobre 3, né? Então, essa relação é maior do que 1,25? É. Então, esse esmilinguido, ele é radioativo. O carbono 14 é radioativo, tá bom? Ele emite partículas radioativas, ou seja, a relação nêutrons sobre prótons não é um valor, no caso, ideal para ele, onde ele seja estável. Ele precisa emitir partículas para poder adquirir estabilidade. E foi isso o experimento de Rutherford, né? Esse aqui é o experimento de Rutherford. Ele vai determinar, no caso, as partículas radioativas que nós temos. Inclusive, ganhou o prêmio Nobel por isso. Pegou um bloquinho de chumbo, por que chumbo? O chumbo é muito denso, as partículas estão muito próximas. Então, nesse sentido, o chumbo impede que a radiação passe. Colocou aqui uma substância radioativa dentro, né? E essa substância radioativa emitiu algumas partículas radioativas. Essas partículas, ao chegarem perto dessa placa positiva e negativa, elas se dividiram em 3, que ele chamou aleatoriamente de partícula alfa, beta e gama. A partícula alfa foi em direção ao campo eletromagnético negativo, então ela deve ser uma partícula positiva, certo? A partícula beta, ela foi em direção ao campo eletromagnético positivo, então nesse sentido ela deve ser uma partícula negativa, ok? Beleza, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é isso. Vamos então aprender um pouquinho mais sobre essas 3 partículas. Vamos falar primeiro sobre a partícula alfa, tá bom? A partícula alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. O número de prótons dela é 2 e o número de nêutrons dela é 2. Ora, se a massa é a soma do número de prótons mais nêutrons, então a massa dessa partícula, no caso, é 4. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tem aproximadamente entre 5% e 10% a velocidade da luz, e dessas 3 partículas, ela é a partícula que tem a maior massa que nós temos, a mais pesada, certo? Ela é uma partícula positiva, 2 prótons. Perceba que ela parece muito com núcleos de hélio, né? O hélio tem também 2 prótons e tem 2 nêutrons também. O que falta para a partícula alfa se transformar em átomos de hélio, no caso, são apenas os elétrons. Tranquilo? Ok. Qual é o poder de penetração dessa partícula? A penetração da partícula alfa é pequena demais. Até uma folha de papel consegue barrar ela. Ela é a partícula que tem, entre essas 3 que nós estamos falando, o menor poder de penetração. Então, ela tem um baixo poder de penetração. Vamos anotar aqui, ó, baixo poder de penetração. Baixo poder de penetração. Tá bom? Beleza? Mas, entre as 3, é a que tem maior poder ionizante. Ela tem maior poder ionizante. Tá bom? Tem o maior poder ionizante. Deixa eu apagar aqui. Tem o maior poder ionizante. O que é isso, João? Quando ela consegue atravessar seu corpo, ela é que tem a maior capacidade de fazer os átomos mudarem de lugar, né? Então, ela tem maior poder ionizante. Só um minuto, deixa eu botar aqui na caneta de novo. Ela tem maior poder ionizante. Entre as 3, tá bom? Beleza? Ok. Quando a partícula alfa ela é emitida, ela tem a capacidade de diminuir o número atômico em 2 unidades e a massa atômica em 4 unidades. Essa é a primeira e segunda lei de Soldt que nós vamos ver já já, tá bom? A nossa segunda partícula é a partícula beta. A partícula beta, no caso, ela é uma partícula que é negativa, certo?
Sendo ela uma partícula negativa, então a gente vai ter que colocar uma cargazinha nela aqui, né? Bora lá, esmilinguido, colocar uma cargazinha nela, ó. 0 é a massa atômica dela, ela não altera a massa atômica, mas ela tem a capacidade de aumentar o número atômico em uma unidade. João, como é que ela aumenta o número atômico em uma unidade? Tu colocou o menos 1 aí. Você vai entender já já, tá bom? Beleza? Quando a partícula beta, no caso, ela é uma partícula que tem carga negativa, ou seja, se assemelha aos elétrons, né? O poder de penetração dela e o poder de ionização dela é mediano. Então ela tem um médio poder ionizante e um médio poder de penetração. Bom, uma parede já consegue barrar ela. Um médio poder ionizante e médio poder de ionização. Ok? Beleza. Só um detalhe, gente. Quando uma partícula beta é lançada, na realidade é um nêutron que está se transformando em um próton. Nós vamos ver já já sobre isso, tá? Ela tem aproximadamente 90 a 95% a velocidade da luz, tá bom? Ok, e a partícula gama? Você viu que ela passou direto aqui? Então, a partícula gama, na realidade, alguns livros na literatura nem consideram ela uma partícula em si. Na realidade, ela seria uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética. Ela tem um baixo poder ionizante. Ela tem um baixo poder ionizante, porque ela não tem carga, ó. Baixo poder ionizante. Vou colocar aqui, poder ionizante. Porém, ela tem um altíssimo poder de penetração. Então você fala assim, John, vamos colocar aqui, ó. Alto poder de penetração. Alta penetração. John, qual é o mais prejudicial? Cara, depende. Se já está dentro do seu corpo, a partícula que mais vai, no caso, mudar os átomos de lugar é a alfa. Se por acaso alguém injetar partículas radioativas dentro de você, você foi contaminado com material radioativo. Agora, se a radiação não estiver dentro de você, se você vai tirar, por exemplo, um raio-x, no caso você não vai ter contato com o material radioativo, né? Você não vai ter contato com ele. Quando essas partículas passarem por seu corpo, a única que efetivamente consegue atravessar teu corpo é a gama. Então ela, pelo fato de ter o maior poder de penetração, vai ter, nesse sentido, a capacidade de alterar os átomos de lugar. Então a partícula gama é quem tem o maior poder de penetração, tá bom? Beleza. Vamos aqui comigo, ó. Vamos só ver aqui um detalhe. Vamos ver outras partículas. Vamos lá. A partícula alfa, ela tem massa 2 e número de prótons, perdão, massa 4 e número de prótons 2. A partícula beta é 0 e menos 1. A partícula gama tem carga 0 e massa 0. O que mais? Nós temos outras partículas, John? Temos sim, ó. Vamos lá. A gente tem o nêutron. O que é o nêutron? O nêutron, nesse caso, ele tem número atômico 0 e massa 1. Nós temos o próton, P, que é um próton e massa 1. Nós temos o pósitron, que é a partícula beta positiva, ou é a antimatéria da partícula beta, né? Antimatéria, mesma massa e carga oposta. Então aqui no caso é o pósitron, né? Que é a partícula beta positiva. Nós temos o deutério, que é um dos isótopos de hidrogênio, né? Um dos isótopos de hidrogênio, que é 2,1. Tá bom? Vou tirar o deutério daqui porque alguns livros na literatura não consideram ele como partículas radioativas. Então essas são as partículas radioativas que nós temos. Só lembrando aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui, partícula alfa, grande poder ionizante, pequeno poder de penetração. Partícula beta, médio poder ionizante, médio poder de penetração. Partícula gama, grande poder ionizante. É isso? Não, ela tem grande poder de penetração, lembra disso? Quando você vai tirar um raio-x, ela é aquela que efetivamente consegue atravessar teu corpo. Então ela é que efetivamente consegue mudar os átomos de lugar. Tá bom? O nêutron, 0, 1, próton, 1, 1 e o pósitron, mais 1. Ok, vamos lá. O que vai cair no meu vestibular, John? O Enem vem, nessa situação, sempre colocando questões de qual a partícula que foi emitida, quantas partículas foram emitidas. Essa vai ser a provável pergunta do Enem. Então eu tenho que entender como calcular essas partículas radioativas. A primeira lei de Soldi diz que uma partícula alfa, quando é emitida, diminui o número atômico em 2 unidades e a massa atômica em 4 unidades.
Então, vou pegar um átomo qualquer aqui, X, sei lá, vou colocar aqui 88 e uma massa atômica de 210, tá bom? E quando esse átomo emitir uma partícula alfa, ela vai diminuir a massa atômica em 4 unidades e o número atômico em 2 unidades e vai formar um novo átomo, o átomo Y. O que eu sempre digo para os meus alunos? Cara, a maneira mais prática que você tem é você simplesmente trocar a setinha por um igual, ó. Só isso. Troca a setinha por um igual. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Então vamos lá comigo, ó. Eu vou aqui, ó, 210 é igual a 4 mais Y. Você vai achar Y igual a 206. Então a massa atômica desse novo elemento formado é 206. E o número atômico? Vamos lá, o número atômico, 88, é igual a 2 mais Y, tá bom? Nesse caso, Y é igual a 86, ó. Então, nesse caso, o número atômico é 86. Eu consigo identificar o elemento pelo número atômico, 86, ó. Você vai lá na tabela periódica e localiza esse elemento. Lembrando, primeira lei de Soldt, partícula alfa, ela diminui o número de prótons, que é o número atômico, em 2 unidades, e o número de massa em 4 unidades, tá bom? Beleza. Vamos então para a segunda lei de Soldt. Na segunda lei de Soldt, ela diz o seguinte, uma partícula beta, quando é lançada, ela aumenta o número atômico em 1 unidade. Então, vou pegar o átomo como o carbono 14, no caso, carbono 14, 6. Quando ele emite uma partícula beta, beta 0 e menos 1, ele vai formar um novo átomo. Que novo átomo é esse? Vamos lá, o que a gente faz? Troca a setinha por um igual. Então, no caso, fica 14 é igual a 0 mais X. Então, você vai achar X igual a 14. Esse novo átomo terá a massa atômica 14. E aqui a gente vai trocar a setinha por igual. Ó. 6 é igual a menos 1 mais X. Joga o menos 1 para o outro lado. 6 mais 1 é igual a X. Fica 7 é igual a X. Então, nesse sentido, você terá o número atômico 7. Você vai lá na tabela periódica, localiza o elemento em número atômico 7, que é o nitrogênio. Nesse exato momento, dentro de você, essa emissão de partícula beta está ocorrendo. Você tem carbono 14 no seu organismo. E o carbono 14 está constantemente se transformando em nitrogênio 14. Mas enquanto você está vivo, você está se alimentando. E ao se alimentar, você repõe a taxa de carbono 14. Resumindo, enquanto estou vivo, a taxa de carbono 14 se mantém constante. A partir da morte, ela começa a decair. Isso vai ser, no caso, o estudo da nossa próxima aula. Então, no caso, eu já descobri qual foi a partícula beta. Ela aumenta o número atômico em 1 unidade. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui em relação à partícula beta. Na realidade, a partícula beta, perceba que o número atômico ele aumentou em 1 unidade, ó, de 6 para 7. Mas o número de nêutrons, que era 8, passou a ser 7. 14 menos 7, 7. 14 menos 8, 6. O que isso quer dizer? Onde eu não entendi. Na realidade, cara, a partícula beta é um nêutron se transformando em um próton. O nêutron, vamos lembrar lá, ó, volta lá, ó, o nêutron ó, aqui, ó, 1 e 0. 1 e 0. Ele vai se transformar em um próton. Próton. O número de prótons aumentou de 6 para 7, ó. Então, ele vai se transformar em um próton. Como é que é o próton? Está aqui o próton, ó. 1 mais o próton. 1. Ok, só que se você pegar isso bem aí, você vai ver que não vai zerar, ó. Troca a setinha por um igual. Se você trocar a setinha por um igual, bacana. Deixa eu botar aqui na caneta de volta. Bacana, ó. 1 é igual a 1, mas aqui 0 não é igual a 1. Então, quando um nêutron se transforma em um próton, ele emite partículas beta. Partícula beta, 0 e menos 1. Agora, se a gente somar, dá certo. 1 menos 1, 0, zerou. 1 mais 0, 0. Então, é um nêutron se transformando em um próton e a emissão de uma partícula beta aumentando o número atômico em unidade. E que também ele vai emitir algumas partículas gama. Tá bom? Beleza? Ok. Vamos ver se a gente conseguiu aprender alguma coisa? Sempre gosto, no final das minhas aulas, fazer, no caso, algumas questões. Esse aqui é do Enem 2018, só para a gente ver se a gente aprendeu, né?
Ah, não sei se eu aprendi e tal. Tem que praticar. Meu querido, você precisa praticar. Sem prática, não tem como você aprender não, tá bom? O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e as baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, tá aí, ó, tório 230, 90. Aí ele vai passar a emitir quem? Rádio 226, 88. Mais uma partícula mais energia. Ora, qual é essa partícula? Vamos chamá-la de X. O que foi que eu ensinei para vocês, milinguido? Basta você trocar a setinha por um sinal de igual. Basta você trocar a setinha por um sinal de igual. Então aqui no caso fica 230 é igual a 226 mais X. Você vai achar X igual a quanto? A 4. Então 4. E aqui embaixo, vamos lá, troca a setinha por um igual. Ó. 90 é igual a 88 mais X. X é igual a 2. Qual é a partícula que tem número de massa 4 e número atômico 2? Esse resumozinho bem aqui, ó. Bora lá? Que partícula é essa aqui? Partícula alfa. Que partícula é essa aqui? Partícula beta. Que partícula é essa aqui? Partícula gama. Que partícula é essa aqui? Aqui é o nêutron. Ainda tem o neutrino também, tá? Aqui também é o próton. Não é isso? E aqui é o pósitron. Tem um neutrino, ainda tem... Beleza. Qual dessas se encaixa lá na resposta? Essa aqui, ó. Então, no caso, partícula alfa, gabarito letra A. Será que é assim que cai no Enem? Com certeza, é assim que vai cair de novo. Vamos ver outra. Enem de novo, ó. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração do corpo humano. Grande penetração. Utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Vamos lá. Qual das três partículas tem maior poder de penetração? Partícula gama. Ela tem o maior poder de penetração. Então, nesse caso, gabarito, letra C. Viu como é fácil? Tá, e se o Enem quiser aprofundar um pouquinho mais, como é que a gente faz? Pode ser que ele venha assim, ó. Após algumas desintegrações sucessivas, o tório 232,90, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, Espírito Santo, transforma-se em chumbo 208,82. O número de partícula alfa e beta emitida nessa transformação foi, respectivamente, alfa mais beta. Vamos lá. Aqui, no caso, 0 e menos 1 é isso? Não, a partícula alfa, no caso, ela tem massa 4, e número atômico 2, tá bom? Pois mais na frente a gente vai ver a diferença entre desintegração, né, transmutação, fissão e fusão nuclear. Então aqui é 4 e 2, e aqui no caso é 0 e menos 1. Quantas partículas alfa ele vai emitir? Não sei, eu vou chamar de X, a quantidade de partículas alfa. Quantas partículas beta ele vai emitir? Não sei, eu vou chamar de Y. Então, esmilinguido, o que você vai fazer? Você vai só aplicar a regrinha que o John falou. Vamos lá. Igual lá em cima. 232 é igual a 208 mais 4 vezes x. Ó. Pego esse e multiplico por esse. 4 vezes x. Mais y vezes 0. Y. Então, não preciso botar. Y vezes 0 é y? Perdão. Y vezes 0? 0, né? Não tem como botar o 0 aí no caso. Posso até colocar aqui, mais 0, beleza. Então aqui fica 232 menos 208, o 208 está positivo, vai passar negativo, é igual a 4x. 232 menos 208 é 24. 24 é igual a 4x, no caso 24 dividido por 4, que está multiplicando passa dividindo, então total de 6. Beleza. Agora eu vou igualar embaixo. Vai lá, 90 é igual a 82 mais... Aqui, x, a gente já achou o valor do x, ó. Quanto é o valor do x? 6. 6 vezes 2, 12. Mais y vezes 0. Quanto é y vezes 0? Menos y.
Aí fica 90 é igual a 82 mais 12. 94 menos y. Joga o 94 para o outro lado. 90 menos 94 é igual a menos y. Aí fica y igual a 4. Certo? Então 6 e 4, gabarito, letra A. Beijo, esmilinguido. Tamo longe, mas tamo junto. Até a nossa próxima aula. E toca o forrozinho. Tamo junto. Valeu? Valeu, galera. Vamos lá.